Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Muito bem, minhas amigas, meus amigos, internautas, seguidores. Estamos dando prosseguimento às novas edições de lives do programa Três Dedos de Prosas, edições 2026, retornando ao ar definitivamente de segundas às sextas-feiras, incluindo feriados. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, façam o C, curtam, comente, compartilhem, acesse o sininho para novas lives. Vamos à primeira das três prosas de hoje. Diante do disse-me disse, da frase ressabiada, eu sei o que você não sabe que eu sei, o que você não sabe que eu sei, o governador Jerônimo Rodrigues resolveu chutar o balde sobre ser ou não candidato à sua reeleição neste ano eleitoral de 2026. Além de garantir que é candidatíssimo à reeleição em outubro, o governador Jerônimo ainda salientou que tem um prazo para fechar a chapa majoritária e que esse prazo se encerra apenas no mês de março. Foi a primeira vez que Jerônimo admitiu que não há quem possa tirá-lo da cadeira em que está sentado em seu próprio grupo político, no qual foi entendido como um recado aos defensores do nome do ministro Rui Costa da Casa Civil para ocupar o lugar de Jerônimo, candidato a governo do Estado. Ele também, o Jerônimo, garantiu que fará uma reforma administrativa até o final de janeiro e março. Ele vai começar agora em janeiro, vai concluir em março. Segundo o gestor, a mudança ocorrerá após um balanço interno da gestão e envolverá secretários e dirigentes que pretendem disputar as eleições de 2026. Disse Jerônimo: janeiro é a minha data, vou convocar uma reunião para fazer um balanço e a partir daí, somente a partir daí, vou realizar a reforma que deve ser feita porque é ano eleitoral, afirmou o governador. A reforma, ele repetiu, será concluída em março e somente a partir daí é que vamos ver também quem será o nosso candidato, companheiro de chapa a vice-governador. De imediato, o traquino senador Jacques Wagner, que é do PT, reafirmou que o processo de definição da chapa governista para as eleições deste ano na Bahia será conduzido através de diálogo e descartou a possibilidade de divisão interna no grupo político liderado pelo Partido dos Trabalhadores neste estado da Bahia. A afirmação do petista aconteceu logo após uma reunião na noite de segunda-feira, do dia 5 de janeiro, com o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. De acordo com Wagner, o encontro teve como foco tanto o cenário eleitoral, claro, quanto a discussão de entregas do governo federal em relação a obras, tanto no Estado, como do governo do Estado, como também federal. A característica do grupo é o diálogo, porque não tem, assim, um único dono. Há uma discussão, sim, natural até, e vamos afunilando para a definição da chapa para as eleições deste ano, declarou o senador, autor, inclusive o próprio senador, o traquino senador, autor da ideia da chapa dos governadores, a tal chapa puro sangue, somente com os petistas Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo, deixando de fora a reeleição para o senador
Ângelo Coronel. Ou seja, Jacques candidato à reeleição, Rui Costa candidato à eleição para o Senado, ocupando a vaga de Ângelo Coronel, que não disputaria a reeleição e aí ficando de fora. Aí é mole, né? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que, a continuar assim, vai haver racha. Inclusive, a Semineto, é um assunto que eu vou tratar na nossa próxima live. A Semineto está aí treitando já com o Ângelo Coronel, apesar de o Otto Alencar se manter distante. Vamos agora à prosa de número 2. O Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é o SAC, realiza atendimento exclusivo para idosos no próximo sábado. Aqui, infelizmente, não tem o SAC, né? Então terá que ser em Brumado. Será em Salvador e no interior do estado. Por quê? Porque o serviço oferecido é a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, o SIM. A ação faz parte da terceira edição do projeto Cidadão 60+. A terceira edição do projeto Cidadão 60+, vai contemplar mais de 70 municípios baianos, incluindo a capital, com capacidade para realizar quase 5.000 atendimentos. Então, podem participar da ação os idosos a partir de 60 anos de idade, conforme o estabelecido pelo Estatuto do Idoso, Lei de número 10.741/2003. A primeira via da CEIM, a Carteira de Identidade Nacional, é gratuita e terá o cadastro de pessoa física, o CPF, como número único de identificação. Você sabe que hoje nós temos dois, tem o CPF e também o RG. Para fazer o documento, é necessário apresentar apenas a certidão original. Caso a certidão esteja, por exemplo, estragada ou então plastificada, é preciso levar também uma cópia. A nova carteira permite incluir condições, inclusive de saúde, como o transtorno do espectro autista, que é o TEA, e deficiências auditiva, visual, física e intelectual, e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos. Uma versão digital estará disponível 3 dias após a impressão. Então, o documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação também de dados. Então, é importante, a CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão. Por exemplo, de 0 a 12 anos, incompletos, validade de 5 anos. 12 a 60 anos, incompletos, validade de 10 anos. Acima de 60 anos, validade indeterminada. Isso é muito bom. Porque de vez em quando tem que fazer troca de carteira, essas coisas, né? Vamos agora à prosa de número 3, a última do dia de hoje. Olha, o Banco Master. O caso Banco Master incha cada vez mais e aprofunda uma lama de roubalheira nos podres poderes da corrupção na República do Brasil. O lamaçal envolve presidentes, governadores, ex-governadores e atuais ministros do governo federal, ex-ministros, ministros do STF, empresários da Faria Lima e outros. Rapaz, a coisa é tão assustadora que o ministro da Economia, Fernando Haddad, decidiu até não ficar calado. Então vamos lá. O ministro da Fazenda e da Economia, Fernando Haddad, afirmou na terça-feira, 13 agora de janeiro, que o caso do Banco Master pode configurar a maior fraude bancária da história do Brasil e talvez do mundo, como eu disse ontem, ao comentar a liquidação da instituição pelo Banco Central do Brasil. Haddad declarou apoio irrestrito, inclusive, ao presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. E ele disse assim, manteve várias conversas diárias sobre o tema e indicou convergência técnica após a reunião entre o Banco Central e o Tribunal de Contas da União. Aliás, o Tribunal de Contas da União está aí meio feio, né? Nesse papel aí do Banco Master.
O ministro também destacou o papel do fundo, né, garantidor de créditos, o FGC, para assegurar depósitos elegíveis de até 250 mil. Haddad afirmou e está absolutamente seguro quanto ao trabalho conduzido por Galípolo e pela equipe do Banco Central, classificando como robusto e tecnicamente consistente. O ministro reiterou que acompanha o caso de forma assim muito permanente e que a autoridade monetária atuou dentro das atribuições legais ao determinar a liquidação do Banco Master. Agora tem um outro, tem o REAG, depois a gente vai falar sobre esse assunto também. A fala ocorre em meio a debates, né, sobre debates inconstitucionais sobre os desdobramentos da intervenção, especialmente diante de alegações de que a instituição teria operado um modelo de captação com retornos até de 40% superiores aos de mercado, atraindo poupadores e investidores, característica associada a esquemas de pirâmide financeira, de fraude financeira, segundo avaliações técnicas preliminares. Então, o ministro ressaltou a relevância do fundo, lembrando que este é abastecido também por contribuições de bancos públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Garantiu ainda que o fundo honrará depósitos elegíveis de até R$250 mil por pessoa física, mitigando perdas de pequenos poupadores após a liquidação. O caso também provocou reações no debate público. Análises veiculadas pela imprensa questionam a simetria de decisões entre instâncias de controle e o papel do judiciário, incluindo a expectativa de posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal em eventuais controvérsias processuais, o que é estranho, muito estranho. Comentários críticos apontam riscos de transformar divergências técnicas em impasses institucionais, o que amplia a pressão por respostas coordenadas. Bom, eu acho que em momentos finais de seu comando no Ministério da Fazenda e da Economia, Fernando Haddad já não mede mais palavras, uma vez que deixará o cargo de sua pasta até o final deste mês de janeiro. É bom lembrar, gente, uma coisa, viu? Esse escândalo do Banco Master vai derrubar muita gente, muita gente, inclusive figurões da República Brasileira. Pode até não ir para a cadeia, mas que a República vai realmente ficar numa pior vai. Se gostaram da live, curtam, compartilhem e também comentem, dê um ok. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Acesse o sininho para a notificação de novas lives. Entre o que te contam e o que realmente acontece, há um abismo de silêncio. Aqui, no nosso programa, questionamos o óbvio e conectamos pontos que eles preferem que você não veja e continue na sua cegueira coletiva. A todos, um abraço. Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. A Farmácia Vitória é referência em saúde e bem-estar em Livramento e Dom Basílio. Trabalhamos sempre com produtos de procedência e qualidade garantida, oferecendo uma ampla linha de medicamentos, perfumaria e materiais hospitalares. Nosso compromisso é cuidar de você e da sua família. Farmácia Vitória,
Matriz, Rua Cônego Higino, no centro de Livramento. Telefone 77 3444 1084. WhatsApp 77 99865 9091. Farmácia Vitória, a única com atendimento 24 horas. Comprar com economia, conforto e praticidade. Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado Pagão. Aberto de segunda a sábado.